Professor, o senhor nota, nesse estudo, essas comparações que o senhor faz, do Brasil ter um nível de pessoas que chegam até os 18 anos, que o senhor diz que estudam, e depois param. E tem uma quantidade de gente que, ao invés de fazer cursos técnicos, eles passam muito para a universidade, né? No Brasil, como é que o senhor vê isso? Então, assim, o Brasil, são notícias, assim, curiosas, né? Assim, primeiro que o Brasil, mesmo nos países de menor poder econômico, de menor PIB que o Brasil, na própria América, na América do Sul, o Brasil foi um dos países que, de forma mais tardia, criou as universidades. As universidades, o Brasil ele atrasou nesse processo. E, surpreendentemente, no ensino médio. Pouca gente sabe que a primeira turma de ensino médio que o Brasil teve foi em 1942. 42? É outro dia, né? Assim, enquanto o mundo já... A escola foi criada há 300 anos. O ensino secundário na Europa é centenário. O Brasil, ele só com a reforma de Gustavo Capanema, que ele formalizou o ensino secundário, o segundo ciclo. Então nós tínhamos escolas superiores com a faculdade de Direito e não tínhamos ensino médio. Não tinha ensino médio. As pessoas que iam para o ensino superior, elas tinham que fazer estudos complementares. A pessoa terminava a escola e ela estudava em estudos complementares para ir para a universidade. Que era um grupo muito reduzido. Seletíssimo, né? Muito seleto. E alguns iam estudar até fora. Até fora, né? E aí é uma coisa curiosa. Então, o Brasil ele faz um movimento extraordinário de uma expansão no ensino médio. Vou chegar num técnico que o Adenir puxa aqui. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 1981, então... Eu tenho números de cabeça porque faz parte do ato do ofício. Em 1952, nós podíamos dizer que nós tínhamos 0 alunos estudando no ensino médio no Brasil. 42. 42. Em 1961, nós tínhamos 1 milhão de pessoas estudando. 61? É a primeira lei de diretriz e base brasileira, de 1961, nós tínhamos 1 milhão de pessoas. Em 1981, ou 20 anos depois, nós tínhamos 3 milhões e meio. Uma progressão avassaladora, hein? Mas o que nós crescemos foi de 81 até 96. Nós chegamos em 96 com 9 milhões de alunos no ensino médio. E aí tivemos uma redução e uma estabilização. Curiosa que pouca gente sabe. Ela de 2003 a 2004 a 2009, nós reduzimos as matrículas no ensino médio no Brasil. E depois estabilizamos. Né? Nós temos hoje 10 milhões de pessoas estudando no ensino médio entre modalidade EJA e modalidade regular. Sim. E aí entrando no ensino técnico. O ensino técnico, ele foi uma criação na lei brasileira em 1961, onde ele cria um ramo de ensino que era profissionalizante, no ginásio e no secundário. Então nós tínhamos, o aluno podia fazer uma profissionalização e estava articulada com a escolarização. Isso aconteceu no Brasil em 61. E aí a gente veio até a segunda LDB e criamos então a modalidade da educação profissional. E criamos assim o ensino técnico que tem essa história. Hoje ele tem 1.200 matrículas, 1.200.000 matrículas de alunos fazendo ensino técnico no Brasil. Basicamente nas escolas federais, né? Surpreendentemente não. A escola federal ela ocupa 15% dessas matrículas. Desses 1.200.000? Quem faz mesmo é o Estado. É a rede estadual que é o maior contingente da formação técnica. E 48% de iniciativa privada. Isso pouca gente também... 48% do ensino técnico brasileiro é feito na iniciativa privada. E a maioria o Estado é 30 e poucos. 37% do Estado, 15% federal, 48% particular. Agora, no ensino médio, nós temos uma inversão assim, total. Nós temos hoje 88% do ensino médio brasileiro é feito na escola pública. 12% da iniciativa privada. Professor, a gente vendo a nossa ideia de as CDLs do Brasil todo, tentando fazer e dando suporte para a educação, porque eu creio que o governo ele não tenha condições de fazer esse trabalho. A iniciativa privada eu acho que tem que ajudar, porque senão o negócio não sai do papel, né? Então eu vejo que hoje a criação da CDL, o curso CDL Cursos Online, eu acho que vai ser uma grande ajuda para o Brasil. O que você acha disso? Só aproveitando a pergunta do Ademir, essa nova formatação de curso à distância, onde o aluno tem que ser um autodidata, né?
Ele tem que aprender e ele se cobrar. O senhor acha que essa sociedade que nós temos hoje, ela já consegue absorver essa formatação de curso? Que tem que haver uma disciplina, tem que haver uma conscientização de que aquele conteúdo que está sendo passado, ele vai ser tão rico quanto se tivesse presencialmente. Primeiro, vamos tentar nesse assunto da importância hoje da gente estar todos comprometidos com esse processo. Me impressiona muito porque o projeto Enem me parece ser altamente interessante para o Brasil, inclusive para CDLs, para as pessoas perceberem por que ele tem uma relevância grande. Hoje o Enem, com uma tendência extraordinária de crescer, nós tivemos agora o Enem 2012, né? Foi um sucesso, né? 5 milhões, sem qualquer problema, 5 milhões de participantes. Numa população de 200 milhões, 5 milhões, ela envolve diretamente 10% da população. Se você imaginar que nessa capilaridade dos lojistas no Brasil inteiro, a população envolvida nisso, o percentual de pessoas diretamente ligadas ao Enem é extraordinário. Sim. Hoje tem um estudo do IBGE que se a gente quisesse... há diferenças regionais, mas na média brasileira, 20% da população brasileira, e isso vai diminuir nos próximos anos, mas hoje é assim, ela está estável ainda, 20% da população brasileira, ela é de jovens de 15 a 17 anos. Na qual hoje, mais de 50% estão estudando no ensino médio. O ensino médio é composto hoje, 50% de pessoas de 15 a 17 anos. Então, você pode imaginar a relevância de um projeto Enem que ele envolve a vida diretamente das pessoas. Mas ele tem uma relevância que eu acho mais importante no ponto de vista educacional. Ela permite a gente, se a gente tiver um certo cuidado, de fazer um diagnóstico da capacidade que as pessoas têm neste momento de término de escolarização, né? Porque o Enem ele vai assumir também uma outra finalidade que pode ser importante para um cenário de desigualdades territoriais, por exemplo, de certificação do ensino médio. Porque hoje o Enem ele tem, além de outras conjugações que ele faz, ele faz um diagnóstico da aprendizagem do ensino médio, da educação básica, eu diria. Sim. Ele participa de um processo de transição para a gente formar pessoas no nível superior. Então, cada vez mais ele vai ganhar relevância para isso. Pelos pré-requisitos necessários e como processo seletivo mesmo, de elencar a capacidade de pessoas e alocar com perfis de entrada de curso. E ele tem essa questão também da certificação, que acaba sendo relevante, né? Porque as pessoas se educam, não só nas escolas. E, às vezes, nós temos pessoas com grandes capacidades que se aprenderam na vida, nós temos inúmeros exemplos disso, e que, às vezes, a certificação ela dá uma legitimidade, inclusive, para prosseguir os estudos, né? Correto. Então, assim, o Enem ele ganha uma possibilidade de certificação. Só para vocês terem ideia, nós tivemos 400 mil pessoas certificadas pelo Enem no ensino médio no ano passado. 400 mil. Com a tendência de crescer. São pessoas que não concluíram o ensino médio, têm mais de 18 anos de idade e eles precisam alavancar a sua vida. Aí fizeram a prova do Enem, passaram, ganharam o certificado de segundo grau. Ganharam o certificado do ensino médio. Então ele ganha relevância, um projeto desse, imagina. E em determinadas localidades territoriais que seriam extremamente importantes. Agora voltando aqui... Do CDL curso, aonde que se encaixaria esse projeto de curso à distância? Então vamos falar um pouquinho da educação à distância e depois falar como é que isso se junta e qual é a possibilidade do CDL hoje. É uma porção de pedrinha hoje, juntando. A gente tem que ter uma clareza dos limites das grandes potencialidades da educação à distância, da formação. Primeiro a gente tem que pensar a educação como um processo maior do que a escola. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter esse conceito. Nós estamos formando pessoas e nós precisamos contribuir que essa formação ela não seja nem só cognitiva, ela seja afetiva e seja comportamental, das atitudes. Nós estamos falando de uma dimensão humana, de uma perspectiva de formativa nas suas múltiplas dimensões. Né? O ser humano não é só cabeça, o ser humano é coração e é mãos. Ele tem que saber fazer coisas, ele tem que desenvolver a sua afetividade,
E ele tem que ser capaz de compreender a realidade. Ele nunca será capaz de compreender a realidade se ele também não desenvolver a afetividade e as relações humanas que nós tem tanto. E se ele não for capaz de intervir no mundo. Correto. A pessoa que só pensa e que não é capaz de agir, nós estamos com uma dificuldade. Serve pouco, né? E também nós não podemos só agir sem pensar. Então, o ser humano é um ser completo. Nós estamos falando, nós tínhamos um grande educador, o Pestalozzi, ele falava uma pedagogia da cabeça, do coração e das mãos. Nós precisamos fazer com que as pessoas interajam com esse processo como um todo. A educação à distância, ela nasce numa realidade brasileira, por exemplo, e de uma amplitude territorial de uma contribuição extraordinária. Então, falando das potencialidades... Começou com o telecurso segundo grau, né, pela televisão, né? Não, assim, a ferramenta da educação à distância são muito antigas. A gente pensa, o livro é uma ferramenta da educação à distância. É verdade. É porque a gente, às vezes, não percebe, né? Assim, a gente usa livro há muitos anos. É verdade. Agora, as novas tecnologias, elas vão incorporar possibilidades extraordinárias. Tem riscos, também a gente tem que saber. A educação à distância ela não pode tudo, ela não pode... existe uma formação básica presencial extremamente importante, nós não estamos querendo competir com isso. Entendi. Agora, numa formação permanente, a possibilidade de dar continuidade a uma formação humana pela educação à distância, para o adulto principalmente, é extraordinária. Né? Já é outra fase da vida, né? A pessoa já estuda Fabiano, você falou uma coisa que é importante, nós não sabemos no mundo, isso há estudos importantes sobre isso, porque ela exige da pessoa uma disciplina, uma cultura de estudo. É verdade. Que nós normalmente não temos. Por isso que nós temos que ensinar as pessoas a ter essa nova cultura, essa disciplina, que é fundamental na vida humana. Assim, o autodidatismo é uma tendência do processo educativo. Nós entendemos que nós falamos em educação até os 18 anos, educação básica, e a partir daí nós estamos falando de autoeducação. Exato. As pessoas precisam aprender a aprender. As pessoas precisam ser mais autodidatas. E quando a gente está... A oportunidade que a CDL pode dar na sua capilaridade nacional, sim, de você fortalecer a autonomia e a aprendizagem, e criar procedimentos e processos de que as pessoas possam se tornar autônomas no processo educativo, porque essa é a única possibilidade. A gente acompanha a criança, o jovem, o adolescente, e chega um momento que a gente só, num determinado momento, o ensino superior, ele teria de ser mais, não é mais esse tutelamento, ele tem que ser uma orientação e a garantia que as pessoas possam ver a importância do processo educativo para a sua vida profissional, para a sua vida cotidiana, né, da sua vida... Porque o ser humano, ele é um trabalhador, mas ele é um cidadão que se relaciona, né? E ele quer compreender a vida. Porque senão o conhecimento não teria sentido, né? Assim, o conhecimento ele é útil para muita coisa. Mas principalmente para a gente entender a gente mesmo, para entender a sociedade que a gente vive. Então, assim, eu acho que a possibilidade que o CDL pode ter nessa capilaridade, nesse conjunto imenso de pessoas que se aglutinam em torno dessa corporação, é que o Enem, ele pode cumprir uma finalidade muito interessante. O Enem pode ser a base, né? O Enem, ele é a base, eu acho que porque ele que direciona a gente, ele pode nos ajudar a suprir capacidades que nós não adquirimos, ele pode ajudar até nisso. Entendi. Ele é um balizador, né, professor? Eu acho que ele cria um nivelamento dali para cima. Eu falei, brincando com você, Fabiano, assim, ele é uma possibilidade da gente fazer um diagnóstico do que nós fazemos daí para frente. Quando a pessoa, o Enem nasceu assim, a pessoa, ao reconhecer que ela estava com alguma deficiência, ela pudesse correr atrás disso. Nós podemos identificar isso e podemos ajudar que as pessoas... Porque o Enem não é um preparatório para ele é um processo formativo mais amplo. Entendi. Ele tem propostas que favorecem a concepção daquilo que o Enem vai fazer o seu diagnóstico. Então, ele tem uma riqueza educacional muito grande da gente, ao reconhecer no coletivo da nossa convivência. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Você está numa empresa, você tem um conjunto de trabalhadores. A diversidade de formativa daquele é imensa. Cada ser humano é único. Ele tem uma trajetória. Ele tem, conhecer isso é muito importante, porque cada vez mais uma empresa ela vai ter de apostar naquilo que nós estamos chamando, que foi chamado de capital humano, mas é mais do que isso. É um capital intelectual, educacional, que não é só cognitivo.
Sim, nós precisamos reconhecer, porque tem muita gente que não tem nenhuma titulação, formação, e tem o notório saber, né? Tem algo dentro dele que ele se desenvolveu por relações, por valor próprio, pelas relações familiares, pelas relações de amigos. Elas têm, você sente disso, você olha para a pessoa, essa pessoa tem uma interesse, ela é educada, muitas vezes não da cabeça, mas da capacidade afetiva, uma capacidade extraordinária na vontade, né? Porque nós estamos falando aqui de educar o pensamento, o sentimento e a vontade humana. Porque eu fico imaginando que se a gente não for capaz de mobilizar as pessoas na sua vontade, de fazer as coisas, essa talvez seja o maior desafio. A educação hoje tem um desafio extraordinário que nós vivemos, é a crise que eles chamam do ensino médio, eu diria que é a crise da vontade. Nós precisamos criar métodos, procedimentos formativos e complementares com a educação à distância, assim, porque nós vamos ter que manter essa formação continuada, oferecer coisas que as pessoas têm interesse, recuperar a vontade delas e mostrar para elas que a única saída que tem para os seres humanos viverem conjuntamente é buscar o conhecimento. Nós não temos saída. Buscar mais que o conhecimento, buscar o processo educativo. Nós queremos que pessoas se eduquem. Você imagina a potencialidade de um CDL com essa articulação de mais de 1.000 municípios brasileiros, a possibilidade, a contribuição que você daria para que você pudesse ajudar as pessoas nessa trajetória individual e coletiva. Porque você fala de corporações, né? Tem grupos. E aí, professor, a gente tem que quebrar. Não é fácil também não, Ademir, porque parece que a nossa CDL, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter sido convidado para o movimento CDLista por conta do Ademir, quebrando um paradigma enorme, trazer um garoto recém-chegado no comércio para participar de uma instituição tão honrada e tão tradicional que era a CDL de Niterói, e entrei como diretor financeiro, na parte nefrálgica. Mas hoje, essa visão que nós temos da CDL de Niterói, a CDL de Niterói sempre foi vanguarda no movimento. E não está sendo diferente agora. Né? Então, só que essa visão nossa, certamente ela vai encontrar resistências. Por quê? Porque quando você dissemina a possibilidade da educação, quando você abre para uma camada maior de pessoas, aqueles que detêm o poder por conta do domínio da informação, essas pessoas estão vendo os dias delas contados. E a maior prova disso foi as últimas eleições. As últimas eleições deixou isso muito claro. Porque os tais currais eleitorais, que eram dominados pelo temor, pelo pavor, se você não votar em mim, eu vou saber que eu vou abrir a urna. A população já despertou para isso. Né? Então, eu acho que as CDLs, em alguns casos, certamente, eu creio, Ademir, que nós estamos no caminho certíssimo. A gente está pensando 5 anos na frente. Né? E eu acho que Deus nos dá essa oportunidade de empreender. Mas estou certo também que alguns companheiros nossos não entenderão essa visão. Porque eles podem se sentir perdendo aquele nicho, aquele feudo que há muitos anos eles mantêm. E em cidades menores, eu vejo uma questão que eu queria observar, é o seguinte: o maior medo de um cidadão, de uma família tradicional, de uma cidade pequena, é que as pessoas descubram que existe um horizonte muito além daquela cidade. E a internet tem esse poder. Hoje um garoto que está numa cidade no interior, Duas Barras, Bom Jardim, né, lá em Sumidouro, ele tem a mesma condição de informação do que o nosso filho que está aqui em Niterói, do que um rapaz que está lá no centro da Avenida Paulista. E isso daí, professor, isso que é magnífico, né, Ademir? Fabiano, mas eu vejo esse programa nosso que nós estamos lançando aqui em Niterói, eu vejo que isso dá um suporte muito grande. E se as pessoas, logicamente, que tudo que traz uma desarrumação... tira quem mexeu no meu queijo, né? Os ratinhos vão ficar doidinhos. Os ratinhos vão ficar doidinhos. Então, creio o meu modo de interpretar, de ver, quando nós tivemos essa ideia de levar esse curso à distância, né? Foi isso, eu vi algum tempo atrás, cerca de uns 8 anos atrás, tinha um canal de televisão aqui em Niterói, o NET. Esse canal de televisão, então, uma vez eu fui 1, 2, 3 vezes lá fazer entrevista, e depois um dia eu disse: você agora vai ser entrevistador.
Eu tive a oportunidade de trazer uma pessoa aqui em Niterói, da professora Marlene Salgado, da Universo, da Faculdade Universo, e ela, na época, quando a entrevistava, ela expôs assim: o grande lance vai ser cursos à distância. Para mim, aquilo foi uma novidade, como não tinha conhecimento, fiquei na minha e tal. Então, depois daquilo, eu comecei a pensar nisso e comecei a ler sobre isso. Então, hoje eu tenho uma convicção certeira que ela realmente tinha uma visão. Ela pensou 10 anos na frente. É uma visionária. É visionária. É uma senhora aqui em Niterói. Começou com um colégio simples ali em São Gonçalo e hoje tem uma das maiores faculdades privadas do país. Né? Hoje tem uma faculdade. Então, não estão só aqui no estado do Rio, são em Minas, São Paulo, no Nordeste. Né? Então a gente vê que tem pessoas que são visionárias. Então a pessoa me deu um empurrão. Eu disse: ó, existe isso. Então eu saí atrás dessa bola, porque eu acho que é por aí que nós temos que fazer, porque primeiro que eu vejo, além de levar muita gente ao conhecimento, também é o baixo custo. Porque você vai fazer um curso que você hoje vai pagar R$2.000, R$3.000, você faz um curso de internet, R$200, R$300 que você vai fazer um curso, 30 horas que nós vamos vender um curso à distância, por R$200. E sem gastar com locomoção, faz dentro de casa ou faz no ambiente de trabalho, no horário que você pode. Né? E depois ainda tem uma série de benefícios. O engarrafamento do trânsito vai diminuir um pouquinho também. Então, eu acho que é um negócio que vai mexer de uma forma geral pessoas e mais pessoas. E professores que hoje não estão gabaritados, eles poderão fazer um curso à distância. Eles podem se reciclar. Porque a pergunta ainda agora que eu fiz para o senhor é da gente ver o seguinte, que a dificuldade que tem das escolas terem professores para ensinar aos alunos é uma dificuldade muito grande. E esse é um professor. Grava uma aula, para quantas pessoas ele vai atender? Sem dúvida. 100.000 pessoas? É um bem social, né? Então, cada aula pode ser uma disseminação com o mundo. Mas tem uma realidade assim que ela é irreversível, né? Assim, as primeiras universidades europeias, né, que já faz longo tempo, o Brasil é muito recente, mas você tem uma universidade com mais de 500 anos. Se você for ver hoje o trabalho dessas universidades, você vai ver que a maior parte dos cursos dela é à distância. É mesmo? Você pega a Universidade de Roma, que é uma das grandes universidades da Itália, ela tem hoje 200.000 alunos. Só que 150.000 é fora do campus, né? Mas agora a gente tem que tomar só um cuidado, assim. Nós estamos falando aqui, eu acho que o CDL online, curso online, ele é super importante e a natureza formativa é que nós estamos falando. Sim. Ela é uma formação complementar, ela é um trabalho extremamente importante, que ela vai complementar a formação. Né? Então ela ganha relevância nacional nesse sentido. E eu acho que é uma proposta de articular. Eu acho que as pessoas, os visionários, é por isso que eles são visionários. Nem todos enxergam ao mesmo tempo, senão não seria visionário. Tá todo mundo... O visionário é aquele que enxerga antes dos outros. Por isso que ele consegue se antecipar o tempo, assim, né? Antecipa um pouco. Então, assim, mas eu acho que não há como. Assim, nós teremos de ter vamos ter uma organização cada vez mais empoderada, porque as comunicações entre as pessoas vão se fortalecer. O mundo ficou pequeno. Né? Então, recentemente eu fui numa cidade muito longe de Joia, lá no interior do Rio Grande do Sul, e aí eu cheguei lá com o meu laptop na mão, aí eu timidamente, eu posso citar esse exemplo, será que eu consigo acessar a internet aqui? Os meninos, os professores, não, professor, aqui nós temos o wireless. Era no campo, era no interior. Então eu estou só dizendo que a coisa não é diferente. Hoje em dia a agricultura é totalmente tecnológica, né? Eu só quero dar um recado assim para... que nem todos são visionários, mas eu estou convencido que a maioria das pessoas tem bom senso. E elas têm... As pessoas que têm empresas, que fazem um esforço extraordinário de fazer as coisas acontecerem no mundo, elas têm uma coisa que é muito importante, que é um pragmatismo também. Além de tudo, tem um pragmatismo, porque às vezes você pode ficar só pensando nas coisas e você não realiza nada. A gente tem que misturar um pouco isso, né? Tem que ter capacidades intelectuais misturadas com a capacidade de fazer as coisas. Essas pessoas, elas são capazes de ler o cenário. Elas são capazes de ler um cenário
e que nós não podemos ficar fora. A CDL não pode ficar fora. Então, a minha percepção é de que o CDL Niterói, como esse pioneiro, foi a primeira, né? É um pioneirismo, mas é um pioneirismo que eu acho que as pessoas vão compreender da importância hoje de articular esses cursos, de criar uma possibilidade. E nesse sentido, independente dos milhares de cursos formativos que podemos fazer, eu acho que o projeto Enem ele tem uma realidade concreta, né? Que ele pode ser um aglutinador de perspectivas a nível nacional. Cada dia fica mais comprometido, mais envolvido, que os empresários eles estão assumindo um papel no processo educativo. É muito relevante que a CDL de Niterói ela se comprometa com um projeto Enem. O projeto Enem é um projeto que hoje pode envolver um grupo imenso da população brasileira. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas fizeram Enem. Nós temos a capacidade de envolver as 23 mil escolas no ensino médio e os 10 milhões de estudantes que estudam hoje no ensino médio. O projeto Enem, ele pode envolver professores, nós temos mais de 400 mil professores no ensino médio. Ele pode envolver hoje as famílias dos estudantes. Hoje o Enem, ele envolve em torno de 20 milhões de pessoas diretamente. Então a iniciativa da CDL de Niterói, nessa parceria de construir um projeto que seja capaz de colaborar com os trabalhadores, de colaborar com a sociedade no processo de educação, me parece extremamente relevante.